Então, queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar do capítulo 45 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que tem como tema individualidade. Dando uma pincelada rapidamente nesse capítulo, eu vi que foi de Deus. Foram dois mensageiros a declinar desse capítulo. Era eu para passar mesmo. Porque, irmãos, nós que trabalhamos com muitas pessoas, as pessoas nesse capítulo mostram que cada uma tem a sua individualidade, tem a sua personalidade. Deus tem me iluminado de eu estudar muito sobre isso, sobre a personalidade das pessoas. Porque nós vamos ver aqui, conforme a leitura, que a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa. E às vezes a gente quer que a pessoa seja igual a gente, ou fazer igual a gente, não é assim. Principalmente nossos filhos, às vezes a gente é até tirando com nossos filhos. Então diz aqui, individualidade, um poder. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de uma certa faculdade própria do Criador. A individualidade. Faculdade essa de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. Então, nós precisamos desenvolver essa faculdade de respeito à individualidade de cada pessoa para podermos ter um êxito no trabalho. Cada qual tem uma individualidade diferente. O Evangelho trata com indivíduos. Cada ser humano tem uma alma a ser salva ou a perder. Cada qual tem uma individualidade separada e diferente de todas as outras. Cada um tem de estar convencido por si mesmo e convertido por si mesmo. Tente receber a verdade, arrepender-se e obedecer por si mesmo. Tem de exercer sua vontade por si próprio. Ninguém pode fazer esta obra por procuração. Achei interessante essa frase. Ninguém pode fazer esta obra por procuração. Ninguém pode submergir sua individualidade na de outro. Cada qual tende, por sua própria ação, render-se a Deus e ao ministério da piedade. O que quer dizer essas palavras? Que eu tenho a minha responsabilidade, né, de estar convencido, né, e também de me arrepender, de obedecer por mim mesmo. Tem muitos filhos que estão indo para a igreja por causa do pai, por causa da mãe, não porque ele quer. Mas aí quando eles alcançam a maioridade, eles parecem aquele passarinho que sai da gaiola. Por que eles agem dessa maneira? Porque a sua individualidade não foi respeitada. Eles foram oprimidos ali. Por isso nós, como pais, irmãos, queremos nossos filhos na igreja, a gente tem que estar de joelho no chão. De joelho mesmo no chão. Para a gente ter sabedoria dos altos céus em como transmitir Jesus para eles. Quando meu filho caçula, que foi criado no Evangelho, disse para mim que ele não era feliz na igreja, uma coisa que eu disse para ele, meu filho, me perdoa por eu não saber transmitir Jesus para você. Me perdoa. Foi logo que veio na minha mente. A culpa foi dele? Não. Se ele foi criado, a culpa foi minha. Algo eu não consegui transmitir para ele. Né? Então, precisamos ter essa sabedoria. Unidade na diversidade. Que a diversidade é a diferença. Nós vivemos com mentes diferentes, com personalidades diferentes. Mas a gente quer estar no meio de pessoas que pensam igual a gente. Isso não é de Deus. Às vezes, uma coisa que eu observo que está muito errado, que o testemunho fala, que nós devemos estar, uma família, uma ou duas famílias numa localidade, para poder o quê? Pregarmos o evangelho, sermos testemunha. E hoje é diferente, todo mundo quer estar aglomerado, com o mesmo pensamento. É 10, 20 famílias só no lugar. Aí começam os atritos. Isso não é de Deus. Nós precisamos estar no meio da adversidade. E no meio da adversidade, da diferença de personalidades, a gente tem que saber transmitir Jesus. Diz, é plano do Senhor que haja unidade na diversidade. Não existe um homem que possa servir de critério a todos os outros homens. Ah, a irmã Alexandra, ela ora, ela é assim, ela é assada. Ah, não se espelhe em mim. Se espelhe em Cristo. Porque diz aqui que não existe um homem que possa servir de critério a todos os outros homens. Nossos vários encargos são proporcionados às nossas várias capacidades. Como diz lá a parábola do talento, né? Deus deu um talento para um, deu um para dois, deu 2 para outro, deu 5, um tem 5 talentos.
Mas uma coisa que eu aprendi, estudando a parábola dos talentos, é que, por exemplo, Deus não me deu o dom de cantar, mas a gente pode ter os talentos adquiridos. Então eu comecei a buscar essa ajuda para eu aprender. Tanto é que Deus me iluminou de montar o coral do departamento de intercessão. Então, de como eu cantava para agora, eu estou bem melhor. Deus já está colocando no meu coração o desejo de eu aprender um instrumento, já dei esse passo. E foi um instrumento difícil, ó, que é o violoncelo. Foi o que eu me apaixonei. Então, nós precisamos, eu não tenho esse talento, eu não tenho, vai ficar por isso mesmo, negativo. É igual o que recebeu e enterrou, né? Não, eu vou procurar, eu não sei pregar, vá assistir palestra de como pregar, de como montar pregação. Vá assistir palestra de como você se apresentar em público, nós já tivemos essa palestra aqui. É isso que Deus quer. Fui expressamente instruída de que Deus dotou os homens de diferentes graus de capacidade, então os coloca onde possam fazer a obra para a qual se acham habilitados. Cada obreiro deve dar a seus co-obreiros o respeito que deseja lhe seja concedido. Então, quando o obreiro vai para certo lugar, é porque Deus habilitou ele para fazer aquele trabalho. E ele tem que respeitar a individualidade das pessoas que estão ali. A mente dos homens é diferente. A minha mente é diferente, eu penso diferente, vocês pensam diferente. Por que precisamos de um Mateus, um Marcos, um Lucas, um João, um Paulo e todos esses outros autores que apresentaram seu testemunho acerca da vida do Salvador durante seu ministério terrestre? Por que não poderia um dos discípulos ter escrito um relatório completo, dando-nos assim uma conexão do registro da vida e obra de Cristo? Então nós vimos que esses 4 discípulos, 5, né, com Paulo, eles escreveram sobre Jesus. Por que só um não escreveu? Porque se você for ler os livros que eles escreveram, cada um é diferente. Um, né, focou uma coisa, o outro focou outra coisa. Mostra que é a diversidade do pensamento. Os evangelhos diferem, são diferentes, todavia neles o registro se une num todo harmonioso. Um autor apresenta pontos que o outro não apresenta. Se esses pontos são essenciais, por que não os mencionam todos os autores? Porque cada um pensa diferente. Mas chegarem a uma conexão juntos. É porque a mente dos homens difere e não compreende as coisas exatamente da mesma maneira. Por isso que, irmãos, uma coisa que, infelizmente, muitas igrejas não estão mais fazendo e ficou meio avacalhado, que foi a harmonização na escola sabatina. Antes tinha harmonização na escola sabatina. Todo mundo chegava cedo, os professores chegavam cedo e ali eles harmonizavam as respostas das perguntas da lição. E hoje não tem. Tem igreja que não tem mais harmonização. As pessoas chegam lá, fulana, tu faz isso aqui? Ciclana, tu faz essa aqui? Beltrana, tu faz isso? E fica aquela coisa desordenada. Quando chega na hora da escola sabatina, um fala uma resposta, outro fala outra resposta. Deus não se agrada disso. Né? Então, a harmonização, apesar de eu ter uma resposta, fulano ter outra resposta, mas a gente chega a um denominador comum. Algumas verdades apelam muito mais forte ao espírito de uma classe de pessoas do que a outros. Alguns pontos se afiguram muito mais importantes a alguns do que a outros. O mesmo caso se aplica aos oradores. Alguns oradores se demoram em considerações longas sobre pontos que os outros tocam apenas ou nem os mencionam. Assim, a verdade é apresentada mais claramente por vários do que por um só. Tem pregador que vai para o púlpito, né, ele é muito detalhista, muito minucioso. Tem outro não, que é objetivo. Mas todos apresentam a verdade. Então são diferentes. Porque eu gosto de mensagem minuciosa. Aí eu tenho que estar. Só quero ouvir mensagem minuciosa. Se aquele mensageiro que tem uma mensagem objetiva, é uma resposta para as tuas indagações. Então tem que ter esse respeito. Não deve ser destruída a individualidade. Isso aqui, gente, é muito sério. O mundo faz isso. Ele quer que a pessoa, estudando assim, eu gosto muito de ver como os reis se comportavam antigamente. Por exemplo, o Império Otomano, né, que está na profecia e tudo. Então, quando o rei assumia,
eles queriam que o rei fizesse tudo o que eles queriam. Tudo que eles queriam, se o rei não fizesse, era eliminado. Então, a individualidade daquele rei era destruída. Então, o Senhor não deseja que nossa individualidade seja destruída. Não é seu desígnio que quaisquer duas pessoas sejam exatamente iguais no gosto e disposição. Também com as nossas crianças, por exemplo, o meu netinho. Eu dou glória a Deus pro meu netinho, que Deus tem me ensinado muita coisa, como lidar com ele. E eu lembro, assim, um dos erros que eu cometi com meus filhos, por falta de conhecimento. E quando eu lembro, eu peço perdão para Deus. Então, a criança, também assisti isso, eu gosto de assistir muitas palestras com psicólogos, principalmente cristãos, que ele fala assim, a criança, ela também tem a sua vontade. Por exemplo, você vai colocar a criança para dormir. Aí, tu coloca ela de um jeito. Ela se mexe, fica remugando e vai pro outro ladinho. Vai pro... Não é assim. Ele vai procurando... Ele se vira todinho. Ele gosta muito de dormir de costela, gente. Dormir agarradinho. Então, ele dorme quando ele encontra o jeitinho dele de dormir. E aí, os pais não entendem isso. Não, tu tem que dormir assim. Eu quero que tu durma assim. Então, tu vai dormir assim. Não é isso. A gente tem que respeitar a individualidade dele. Desejo mais claro, então ele vai ter que fazer o que quiser. Não, tem um limite. Tem um limite. Todos têm características que lhes são particulares e estes não se devem destruir, mas educar, moldar, afeiçoar segundo a semelhança de Cristo. O Senhor dirige as aptidões e capacidades naturais em sentido proveitoso. No aperfeiçoamento das faculdades dadas por Deus, o talento e a capacidade se desenvolvem se o instrumento humano reconhecer o fato de que todas essas faculdades são dom de Deus para serem empregadas não para fins egoístas, mas para a glória de Deus e bem de nossos semelhantes. Então aí nós vamos o quê? Educando, moldando esse caráter para a glória de Deus. Cada criança tem a sua individualidade. Pode a criança ser tão disciplinada que, como o animal, não tenha vontade própria, perdendo-se a sua individualidade na do mestre. Ou então tem crianças que elas são muito quietinhas, elas são fáceis de lidar. É até perigoso, porque ela tem que mostrar a individualidade dela. E aí ela vai mostrando que o caráter dessa pessoa que ela está sendo educada. Tanto quanto possível, deve cada criança ser ensinada a ter confiança em si mesma, pondo em exercício as várias faculdades, aprenderá onde é mais forte e em que é deficiente. O instrutor sábio dará especial atenção ao desenvolvimento dos traços mais fracos, para que a criança possa formar um caráter bem equilibrado e harmonioso. Olha que maravilha, né? Então nós devemos ser sábios, observar. Por exemplo, eu estou lidando com meu neto. Tem irmãs aqui, tem criança pequena, Jéssica, né, tem um filhinho dela aí, pequeno, então a gente tem que ter muita sabedoria em ver qual o ponto fraco que ele tem, né, na sua personalidade e ali ajudar ele a vencer essa fraqueza. O casamento não destrói a individualidade. Gente, eu li um livro, é, o nome do livro é Palavras do Coração, de uma autora cristã. Eu gostei muito desse livro. E ela conta a própria experiência dela quando ela casou. Ela queria que o marido fosse assim do jeito dela, né? E ele às vezes você organiza tudinho, aí o marido vem, né? Bagunça e tal. Então começou aquele atrito. E ela começou a orar e Deus mostrou para ela a experiência de Cristo. Cristo, quando teve encontro com Maria Madalena, ele não disse para Maria Madalena, Maria, vai, te converte e depois vem falar comigo. Não. Ele respeitou a individualidade da Maria e só disse, olha, vai, não peque mais. Quando Zaqueu, eu vou na tua casa, ele disse, olha, Zaqueu, tu tens que mudar tua personalidade. Não. Então, nem o marido, nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não, tem que ser do meu jeito. Não é assim. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, podeis ter êxito em vós, fazer de mutuamente felizes, como prometeste no voto matrimonial. Se eu vejo algo no meu marido, na minha esposa, que não me agrada, eu tenho que orar ao Senhor. Porque se eu colocar para fora, né, a minha insatisfação, às vezes eu não sei falar.
Aí eu vou falar de um modo que a pessoa vai se ofender. Então eu vou primeiro aos pés do Senhor. Ó, Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar que isso não está legal. E Deus vai brandando o coração, que vai te dar a oportunidade de você falar de uma forma que a pessoa vai ficar, é mesmo, tem razão. Marido e mulher devem preservar a individualidade, tá? Em vossa união vitalícia, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas, ao mesmo tempo que vós deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Então, eu tenho que respeitar a individualidade do meu esposo, assim como ele tem que respeitar a minha individualidade, né? E não querer, tipo assim, né? Colocar uma coleira em mim e eu colocar uma coleira nele. Não, tu tem que fazer o que eu quero. Não é assim. Deus é o dono de vossa individualidade. Aí ele deveis perguntar: que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vosso amor ao que é humano deve ser secundário ao vosso amor a Deus. Então, Deus é prioridade. Eu li uma experiência de uma moça que ela, cristã, tudinho direitinho na igreja, conheceu um rapaz que não era, se apaixonou pelo rapaz e todo mundo falou para ela: olha, esse casamento não dá certo, olha o que tu vai fazer, tem que casar com uma pessoa da mesma fé. Não é preconceito, irmãs, é porque o julgo desigual. Ah, eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar para Deus, eu quero ir para a igreja, e a pessoa não quer. Vai ser uma batalha intensa, então é nesse sentido que a gente fala de você, né, casar com uma pessoa que tem os mesmos princípios que você tem. Ah, eu sou temente a Deus, vou casar com uma pessoa que não é temente? Vai ter problema. Então, nessa experiência, essa moça teimou e casou. Casou, no começo tudo é flores, né? Depois começa as provações no casamento, que aí você vai enxergar como é a pessoa, como é a individualidade da outra pessoa. E aí começaram os atritos, e o marido olhou para ela e disse assim: assim como você traiu o seu Deus, você vai me trair. Olha só, ela não suportou isso, tirou a própria vida. Então, nós precisamos respeitar a individualidade, né, do cônjuge, ter sabedoria, essa sabedoria só vem de Deus. A consagração a formoseia a individualidade. Olha, a consagração. Eu tenho que ser um homem, uma mulher de oração, gente. Ter uma conexão com Deus para que Ele possa me iluminar, me dar sabedoria dos altos céus em como lidar com as situações que estão à minha frente. A vida consagrada ao serviço de Deus se desenvolverá e embelezará em sua individualidade. Pessoa alguma pode imergir sua individualidade na de outro, mas todos nós, como indivíduos, somos enxertados no tronco pai. E aí haverá unidade na diversidade. O grande artista mestre não fez duas folhas da mesma árvore, exatamente iguais. Assim, seu poder criador não dá a todas as mentes a mesma semelhança. São criadas para viver através dos séculos sem fim. E deve haver completa unidade, mente se amando com mente. Mas não existem duas do mesmo molde. Olha que maravilha, né? Então Deus, ele me criou, só eu, a minha forma é única. E cada um, a sua forma é única. Mas como é que eu vou saber lidar com essas personalidades diferentes da minha? Consagração. E orar pela pessoa, né? Eu devo orar pela pessoa. Se eu não vou com aquela pessoa, né? Como diz o meu espírito, não vai com aquela pessoa, eu tenho que orar por mim e por essa pessoa. Antipatia, né? A gente não tem tem antipatia com certas personalidades, a gente tem que orar por nós e pela pessoa. Deus dá a cada um uma obra individual. As coisas do mundo natural devem ser consideradas e sua lição aplicada à vida espiritual, ao crescimento espiritual. Então, é uma obra individual
que nós temos. A todo homem Deus, não o homem, deu sua obra. Esta é uma obra individual, a formação de um caráter segundo a semelhança divina. Esse é o primeiro passo, é a gente buscar a semelhança de Cristo. Não deve o lírio porfiar por ser semelhante à rosa. Há distinções na formação das flores e nos frutos, mas todos derivam de Deus e sua variedade peculiar. Então aqui ele dá um exemplo, né? Assim como as flores são diferentes, você não vê só cravos. Não, vê várias, diversas flores, diversos frutos, mas todos nós pertencemos a Deus. Assim, o propósito de Deus é que mesmo os melhores dentre os homens não tenham todas as mesmas qualidades. Tem que haver um respeito mútuo. Todos nós temos uma obra a fazer, podemos ter nacionalidades diversas, mas todos devemos ser um em Cristo. Se permitirmos que peculiaridades de caráter e disposição nos separem aqui, como podemos esperar viver junto no céu? Eu até chamei a atenção de uma certa igreja que ela não participa das santas convocações. Tem uma conferência, tem um encontro, ela não vai. Não vai. Eu disse, gente, como é que vocês querem ir para o céu dessa maneira? Porque a gente tem que ter prazer de estar no meio dos nossos irmãos. Completo fracasso quando copiamos outros, olha aí. Ah, irmã Alexandra, é você igual a irmã Alexandra. Não. É um fracasso, você vai fracassar. Você tem que espelhar Jesus. O homem que procure seguir os moldes do caráter de qualquer outro homem, fracassará por completo. Toda pessoa deve esperar de Deus o cuidado de si, negociando com a conscienciosa fidelidade com os talentos que Deus lhe confiou. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E em vós, irmãos, em vós, não em algum outro por vós. Vós deveis ter uma experiência individual. Então tereis alegria em vós mesmos e não em outros. E nós falamos logo no início que Deus não aceita a procuração, né? Eu tenho a minha personalidade, eu tenho que ter o meu momento com Deus, minha consagração. Eu tenho que fazer o trabalho pessoal, não é só o trabalho com a igreja. Todo mundo vai para o sinal distribuir folhetos, convidar o povo, tá. Mas eu tenho que ter o meu trabalho pessoal. Fazer as visitações, auxiliar alguém. Eu tenho que ter o meu trabalho pessoal com Deus. Cada mente tem sua força particular. Dói-me ver o pouco valor atribuído a homens, a quem o Senhor usou como instrumentos e a quem Ele ajudará ainda. Às vezes a pessoa está fazendo, está se esforçando e não estão valorizando. Não permita, Deus, que a mente de um homem siga o conduto mental de outro homem. Tu viu o trabalho da fulana? Não gostei. Faltou isso, faltou aquilo. É mesmo. Não. Não é só para, eu vou falar, não, eu vou concordar, porque ela vai ser legal comigo, né? Ela vai me dever um favor. Não, isso está errado. Diz aqui, né? Não permita, Deus, que a mente de um homem siga o conduto mental de outro homem. A mentalidade de determinado homem pode ser, por alguns, exaltada como sendo em todos os pontos superior. Porém, cada mentalidade tem sua fraqueza particular. A mentalidade de um homem suprirá a deficiência do outro. Mas se todos operam sob o mesmo jugo e lhes for incutido ânimo para não esperarem que os homens os orientem quanto ao seu dever, mas sim Deus, então se desenvolverão sob a guia do Espírito Santo e atuarão em harmonia com seus irmãos. Um suprirá a falta do outro. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que buscar Deus. Senhor, é isso que vai fazer? Irmãos, eu fiz um trabalho nesse determinado lugar e eu fui muito criticada. Na época eu estava iniciando a igreja. E eu fiquei muito chateada e disse, Senhor, eu vou lá tirar satisfação. Depois Deus me mandou uma mensagem que não era para eu fazer isso. E eu cheguei calada e voltei calada. E disse, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Então, me ajude a não me incomodar com o que falem de mim. Se o Senhor me der uma ideia para um trabalho, eu apresento, e o Senhor disser, faça, então não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou fazer. Então, às vezes você não consulta a Deus no que você vai fazer, mas consulta homens. E às vezes dá até certo. Mas será que teve o selo de Deus? Então a gente deve se preocupar com isso. Não moldar mentes alheias. Olha só, não, a fulana está trabalhando comigo, ela vai ter que seguir o meu jeito.
Deus deu a todo homem sua responsabilidade individual. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Não compete ao homem desenvolver a salvação de qualquer outro homem. Não deve ele tornar-se o carbono da mentalidade de qualquer outro homem. Olha só o carbono, gente. É-lhe requerido agir segundo sua capacidade, de acordo com a habilidade que Deus lhe deu. Nenhum homem, seja qual for sua experiência, seja qual for sua posição, deve julgar que realizou uma obra maravilhosa quando amolda e modela a mente de qualquer ser humano, segundo sua própria mentalidade, e o ensina a expor os sentimentos que ele possa expressar. Isso se tem feito repetidamente em prejuízo de seres humanos. Infelizmente, isso aqui acontece muito. Pessoas líderes que impregnam a mente da pessoa e dominam elas. Elas ficam com marionete nas mãos. Não ser uma sombra de outros. Eu não apareço. Só estou na sombra de outra pessoa. Eu tenho que apresentar o meu trabalho, a minha opinião. Quantos obreiros precisam que o Espírito de Jesus os mude e amolde como barro se amolda nas mãos do oleiro. Uma vez tendo esse espírito, não haverá entre eles nenhum espírito de divergência. Ninguém será tão estreito que queira que tudo se faça segundo a sua maneira. Tudo conforme as suas ideias. Não haverá sentimento desarmonioso entre eles e seus cobreiros irmãos que não alcance a sua norma. O Senhor não quer que qualquer de seus filhos seja a sombra de outros, mas deseja Ele que cada qual seja simplesmente sua própria pessoa, aprimorada, santificada, enobrecida, imitando a vida e o caráter do grande modelo. O espírito estreito, exclusivista, que tudo guarda dentro dos limites do próprio eu, tem sido um malefício à causa de Deus. E sempre será onde quer que se lhe permita existir. Irmãos, eu tenho um pensamento assim, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. E nós devemos fazer discípulos, ensinando, dando oportunidade para as pessoas. Então tem irmãs aqui que tinham pavor de pregar, não sabiam, tremiam. E eu, gente, ó, a oportunidade é sua. É Deus que te conduz, é Deus que te capacita, né? É Deus que te dá ideias. Então, quando eu penso assim que eu não sou capaz disso, é porque eu não tenho confiança em Deus. Não tenho confiança em Deus. Eu sou só um instrumento. É Ele que me conduz. Ele que me conduz. E uma experiência rápida de um jovem que ele foi pregar numa determinada igreja e ele me liga e ele vê na igreja muitas pessoas que são mais capacitadas que ele, que tem mais conhecimento que ele, e ele tremeu, né? Poxa, o fulano tá na... Sim, qual o problema? Vamos orar, que você é só um instrumento, quem vai falar é o Espírito Santo. E eu orei com ele por telefone, né? Ele se sentiu mais seguro. Eu disse, e fiquei em oração por ele. Irmãos, foi uma bênção. Quando ele terminou o culto, ele foi para a porta, as pessoas disseram, parabéns, meu jovem, muito boa a sua pregação. Disse, Deus seja louvado. Então, desde aí ele perdeu o temor, perdeu o medo. Porque ele viu que não é ele, não somos nós, é o Espírito Santo. A gente tem que clamar por esse poder. Ninguém deve submergir a mente. Deus permite a todo ser humano exercer sua individualidade. Deus, ele não fez a gente como robô. Apertar um botão faz isso, apertar um botão faz aquilo. Não. Ele não deseja ele que ninguém submerja a mente na mente de um semelhante mortal. Os que desejam ser transformados na mente, no caráter, não devem atentar para os homens, mas para o divino exemplo. Deus faz o convite, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pela conversão e transformação, devem os homens receber os sentimentos de Cristo. Cada qual deve permanecer diante de Deus como sua fé individual. Sua individual experiência, sabendo por si mesmo que Cristo, a esperança da glória, está formado no íntimo. Imitarmos nós o exemplo de qualquer homem, mesmo alguém a quem considerássemos de caráter quase perfeito, seria o mesmo que pôr nossa confiança num defeituoso ser humano, alguém capaz de comunicar um jota ou um tio de perfeição. Tá vendo? Então, eu devo buscar o conhecimento em Deus, devo ter convicção da minha fé, não tô, não, porque fulano falou, eu vou seguir assim, não é isso. É você e Deus. Senhor, o que fulano falou tá certo? Fala comigo, me mostra. É essa intimidade que você tem que ter com Deus. Regras para a mentalidade fortes. Aqui ela fala sobre uma experiência, né? É bom que o irmão e a irmã, não citou o nome,
Tenha mentalidade forte. Cada qual deve manter sua individualidade. Cada um deve preservar uma individualidade que não se submerja na individualidade de outro. Nenhum ser humano deve ser a sombra de outro ser humano. Os servos de Deus devem trabalhar juntos em uma unidade que harmonize mente com mente. Então, irmãos, nós precisamos ter a nossa individualidade, ter o nosso trabalho, né, ter as nossas opiniões conforme a vontade de Deus, e sempre buscar essa sabedoria para a gente não falar o que não deve, né, tomar decisões que não devem. Então, só a consagração vai nos ajudar a agir corretamente. Medição individual. Homem algum pode crescer em lugar de outro, até a plena estatura de varão. Cada qual tem de por si mesmo alcançar a sua medida individual. Cada um deve crescer sob a supervisão de Deus. Nenhum ser humano partilha plenamente sua vida interior. Encarada em seu lado humano, a vida é para todos um caminho ainda não experimentado. Por exemplo, eu não sei o que, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Só sabe o que vai acontecer agora. É uma senda em que, no que respeita às nossas mais profundas experiências, cada qual tem de andar sozinho. Nenhum outro ser humano pode penetrar completamente em nossa vida íntima. Ao iniciar a criança aquela jornada em que mais cedo ou mais tarde deverá escolher seu procedimento, por si decidindo para a eternidade os lances da vida, quão ardoroso deve ser o esforço para encaminhar sua confiança para o seguro guia auxiliador. Olha, nós pais, avós, temos essa responsabilidade de orientar a criança na jornada dela. Por exemplo, o meu netinho, né? Tá com 7 meses, já tô... Gente, eu coloco musiquinha para ele, né, cristã, historinha cristã, e ele passa, né, quando eu vejo que ele tá muito assim, ele fica prestando atenção. Gente, ele tem 7 meses, ele fica prestando atenção ali na musiquinha, e ele gosta demais, e fica o dia todinho ali. Quando ele tá acordado, igual ele tá engatinhando, ele fica paradinho assistindo ali as historinhas, as musiquinhas, fica ali. Aí as pessoas, quando vêm pra cá, ficam escutando essas musiquinhas dele. Aí meu marido falando que o meu irmão veio, né, dormiu aqui que ele ia viajar, e a gente ia levar ele no aeroporto. E aí ele ficou escutando, ele disse, olha, quando o Noah tá acordado, é só essas musiquinhas, essas historinhas, e é o dia todinho, né? E aí diz que ele foi pro trabalho, ele já cantando a musiquinha, com a gente também, com os pais. Fica na minha mente aquela musiquinha, sabe? Aquela musiquinha. Então, a gente vai preparando, né? Como eu falei para a mãe dele, vamos ensinar tudo que é de bom, tudo que é de Deus. Ele vai escolher quando ele crescer, que caminho ele seguir. E com isso, intensificando as orações, né? Peço muito para Deus que ele tenha prazer nas coisas de Deus. Prazer de estar no meio dos irmãos, né? Que ele tenha prazer, que ele ame Jesus. Eu peço muito isso. O caráter é individual, o caráter é coisa individual. Cada um de nós tem uma obra a fazer para o tempo e a eternidade. Deus aborrece a indiferença com respeito à formação do caráter. Não, meu filho está sendo criado assim, eu também não tô me preocupando em mudar meu caráter. Eu sou assim, vou morrer assim. Isso não agrada a Deus. Devemos reconhecer os direitos humanos. Uma das altíssimas aplicações desses princípios, o reconhecimento da responsabilidade pessoal, encontra-se no reconhecimento dos direitos do homem quanto a si mesmo para o controle da própria mente, a mordomia de seus talentos, o direito de receber e comunicar, o fruto do seu próprio trabalho, força e poder só estarão em nossas instituições à medida em que em todo o seu relacionamento com os semelhantes reconheça esses princípios unicamente se em seu trato derem ouvido à instrução da palavra de Cristo. Devemos confiar em Cristo, toda alma tem sua individualidade, toda alma tem de viver a cada hora em comunhão com Cristo, pois, diz ele, sem mim nada podeis fazer. Devemos preservar a individualidade na vivência cristã. Finalizamos aqui, diz aqui. Ensinai toda a alma a largar-se nos braços do poder infinito. Há na vivência cristã uma individualidade que tem de ser preservada em todo agente humano. E essa responsabilidade não pode ser removida de nenhuma alma. Cada qual tem suas próprias batalhas a ferir, sua própria experiência cristã a ganhar, independente em alguns aspectos da experiência de qualquer outra alma. E Deus tem lições que cada um deve aprender por si mesmo, as quais nenhum outro pode aprender em seu lugar.
Então, nós devemos preservar nossa individualidade na vivência cristã, atravessar nossas batalhas, estar em comunhão com Deus, dizer que nós devemos estar nos braços do poder infinito, nos braços do poder infinito. Então, queridos irmãos, que possamos ter a nossa individualidade, mas glorificando a Deus em todos os momentos, o que falamos, o que pensamos, o que decidimos. Seja para a honra e glória de Deus. Amém.